Olá, pessoal. Nós aqui mais uma vez, né? Hoje é a nossa 15ª aula, ou seja, a nossa penúltima aula, porque a nossa próxima aula será uma aula de revisão. E hoje nós iremos discutir um pouco, conversar um pouco sobre projeto de pesquisa, né? O que é, para que serve, qual o seu objetivo, porque é preciso construir um projeto de pesquisa. E aí eu já inicio, né? Fazendo uma provocação, justamente perguntando a vocês o que é um projeto de pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa, né? Mas antes de eu conversar sobre como elaborar um projeto de pesquisa, eu digo a vocês e discuto o que é um projeto de pesquisa. Porque antes de eu saber como elaborar, eu preciso saber o que é. Nessa altura, algumas pessoas já devem saber o que é um projeto de pesquisa, não é? É um assunto bastante longo, mas eu vou tentar ser breve para a aula não ficar muito longa, certo? E aí, para discutir, conceituar o que é um projeto de pesquisa, eu vou usar muito esse livro, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, de Antônio Carlos Gil, que ele vai nos dizer que o projeto de pesquisa é um trabalho científico. Por ser um trabalho científico, na aula anterior nós vimos a importância da pesquisa para o processo de ensino, né? Por ser um trabalho científico, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser planejado antes, durante o processo, né? Por quê? Como ele é um planejamento, ele busca descrever e discutir as fases do procedimento de uma investigação científica. Como é um projeto, e a própria palavra projeto vem do latim projeto, que quer dizer lançar para adiante, vocês irão escrever um projeto de pesquisa com os verbos no futuro, porque só irão executar, irão escrever o projeto, vamos dizer, hoje, para executar daqui a 30 dias, a 60 dias, não é? Por isso, a gente pode definir projeto de pesquisa como um possível roteiro a ser seguido pelo acadêmico para a realização de um trabalho. Não pensando no roteiro como algo fixo, não é? Mas como algo flexível, como algo que direciona o pensar da pesquisa, né? E aí, quando a gente fala o que é um projeto de pesquisa, define, eu costumo dizer que um projeto de pesquisa é um caminho. Para que ele serve? Ele serve para traçar um caminho que se pretende chegar, ajudando a gente, como pesquisador ou pesquisadora, a produzir a pesquisa. Não é? Mas a gente pergunta, se é um caminho, qual o objetivo de construir um projeto de pesquisa? Não é? E aí, o objetivo é a organização da ação que nos possibilite, não é, evitar determinadas surpresas no meio do caminho. Porque na aula anterior, nós vimos a importância do ensino para a pesquisa e da pesquisa para o ensino. Nós já sabemos que não existe ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Como também a gente não pode falar de avaliar, a gente não pode falar de pesquisa, a gente não pode falar de ensino se a gente não falar de planejamento. Então, o projeto de pesquisa, ele é um planejamento do que você pretende pesquisar, como você vai pesquisar, quais são os instrumentos que irão usar para a sua pesquisa, qual o tempo, qual a referência. Então, o TCC é o quê? Vocês irão escrever um projeto de pesquisa para a elaboração do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? O que é o trabalho de conclusão do curso? É um documento que representa, não é, segundo Maria de Andrade Marconi e Eva Lacatos, é um documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob coordenação de um orientador. Então, quando vocês irão escolher o tema do projeto de pesquisa de vocês, tem que ser um tema que esteja dentro da área de vocês, né? Que esteja dentro da área da formação em pedagogia. E aí, agora, que a gente já disse o que é um projeto de pesquisa, para que construir um projeto de pesquisa, qual o seu objetivo, a gente precisa pensar que, em síntese, um projeto de pesquisa é o quê? Um plano de trabalho
do que se pretende realizar. E sua elaboração vai implicar necessariamente responder algumas questões. Quais são essas questões? O que vai ser pesquisado? Para que se vai realizar a pesquisa? Por que ela deve ser feita? Ou seja, qual a sua importância? Como ela será conduzida? Quando será realizada e quanto vai custar? Porque tem algumas pesquisas que depende de orçamento, né? Vai depender de vai ser custeada. E aí, quando a gente pensa em um projeto de pesquisa e nessas questões, a gente pensa em algumas etapas básicas de um projeto de pesquisa. Quais são essas etapas básicas? Aqui, para discutir projeto de pesquisa, eu estou usando esses dois livros, o de Antônio Gil e o de Maria Marconi e Eves Lacato, sobre o que é projeto de pesquisa, né? As etapas básicas é a escolha e delimitação do tema, a formulação da questão, do problema de pesquisa. Lembra que eu já falei que não existe pesquisa sem questão? Toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta. Definição dos objetivos gerais específicos, revisão de literatura, que não necessariamente a gente vai ver precisar vir em um capítulo separado, né? Metodologia, onde você vai descrever, problematizar como será narrado, construído, os dados e analisado, cronograma e referência. Essas são as etapas básicas de um projeto de pesquisa. Mas aí cabe perguntar, né? Cabe perguntar, mais uma vez, o que eu já havia perguntado na aula anterior. Para se constituir um projeto de pesquisa, é preciso, não é? A gente fazer aquilo que Pedro Demos chamou de gestão teórica. O que significa de gestão teórica? Significa eu estudar e dominar o assunto ao ponto de constituir a minha própria teoria, a minha própria aprendizagem. Então, dito isso, né, eu passo aqui para definir, demonstrar e apresentar a vocês como elaborar um projeto de pesquisa. Nós vimos que o primeiro passo, a primeira etapa, é a delimitação do tema. Aqui eu coloquei algumas delimitações de tema. Vou falar apenas de um, né, para vocês terem noção de como é. Qual é a escolha do tema? Educação. Como é que eu delimitei o tema? Educação infantil, pode ser educação infantil, pode ser ensino fundamental, pode ser ensino médio, ou pode ser ensino superior. Ainda está muito amplo, né? Eu preciso delimitar mais. O que é que eu posso trabalhar no ensino fundamental de primeiro ao terceiro ano, do quarto ao quinto ano, ou do sexto ao nono ano? Então, aqui a gente vai delimitando o tema. Olha o segundo, nova delimitação do tema. Qual o tema? Indisciplina. Mas o que da indisciplina? A relação professor-aluno. Né? Ou questões de gênero. Né? Aí, nova delimitação do tema. Práticas pedagógicas. Formas de avaliação da gestão da sala de aula. Incentivar a autoestima dos estudantes a partir da representatividade. Então, eu preciso delimitar o tema o máximo possível para ele ficar exequível. Porque o TCC, ele vai ser constituído em um tempo. Vocês têm um tempo para escrever o TCC. Então, a escolha da explicação do tema deve conter os motivos que levaram você a escolher esse tema, o nível de abrangência da pesquisa, ou seja, a delimitação do tema. Você tem que tentar definir o mais claramente possível o que vai abordar e quais os aspectos considerados, qual a viabilidade da proposta, destaca aspectos originais da pesquisa, vínculos do tema a um quadro, ou uma perspectiva melhor, seria uma perspectiva teórica, mas como eu estou usando o autor, ele usa a ideia de quadro, teórico referencial, utilidade e necessidade da realização da pesquisa. A grosso modo, é a motivação da escolha da temática, a relevância da temática e a contribuição da pesquisa que você vai desenvolver. Quando você delimita o tema, você precisa delimitar o tema
e contemplar essas questões na delimitação do tema. A introdução do projeto de pesquisa é onde você descreve, né, está até errado aqui, descreve o cenário onde a pesquisa será realizada, vai ser na escola, né? Vai ser em uma associação, vai ser no horário, no campo de futebol. Aqui você vai dizer, não é? Você vai definir onde será realizada. Apresentar o tema, justificar a relevância do estudo e do tema a ser pesquisado, não é? Identificar a sua questão, que ela tem que vir em forma de pergunta, esclarecer os objetivos do estudo, né? Lembrando que, geralmente, se você listou 3 objetivos, esses 3 objetivos ele irá se transformar em uma seção, se for artigo, se for monografia, um capítulo, né? Apresentar a sequência lógica dos capítulos que irão compor o estudo. Como é que vamos dizer que vai ser monografia, né? Como é que essa monografia vai estar organizada? Vocês vão organizar ela como? Então, isso tem que estar tudo na introdução da pesquisa. E aí, segundo passo, como fazer um projeto de pesquisa? Segundo passo, formulação do problema de pesquisa. Qual o tema? A importância de práticas de representatividade nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso aqui foi eu que fiz para tentar delimitar para vocês entenderem. Sei lá, primeiro, eu fiz o quê? Vamos ver aqui no primeiro momento, vamos voltar. Eu delimitei, não é isso? Após eu delimitar, eu disse que a introdução deveria ter. Agora eu volto novamente para a segunda, que é as hipóteses. Quais são as possíveis hipóteses que eu posso levantar a partir desse tema? Eu já discuti com vocês que tem alguns teóricos e algumas teóricas que não concordam com as hipóteses, com a levantação de hipóteses em uma questão de pesquisa. Quando você vai pensar uma pesquisa. Mas aqui a gente está usando um autor e 2 autoras que trabalham dessa forma, mas tem outras formas, não é? E aí, qual o problema a ser pesquisado? Qual a importância da construção das práticas de representatividade da formação da identidade dos alunos do 2º ano do ensino fundamental da Escola Anísio Teixeira? Aqui, a partir do tema, do problema da pesquisa, você vai levantar possíveis hipóteses, ou seja, possíveis respostas que você poderá encontrar ao fazer essa investigação. A questão de pesquisa, o problema de pesquisa, ele deve ser formulado sob forma de pergunta, como eu disse anteriormente, ele deve ser conciso, não é objetivo, você não tem que rodar muito. Ele tem que estar igual em todas as partes do trabalho, e você não tem que mudar palavras, né? Ele deve ser empírico, envolver valores pessoais, ser suscetível de solução, ser delimitado e ser fácil de memorização e ser inquietante. Aqui é o que a questão da pesquisa deve ter. E as hipóteses? As hipóteses, elas devem mostrar aquilo que o pesquisador, não é, a pesquisadora, visualiza antes de realizar a pesquisa, como resposta mais adequada à questão de pesquisa, da pesquisa. Ou seja, você irá levantar possíveis respostas para essa pergunta que você está fazendo. Por isso, deve ser redigido em forma de texto corrido, constituído por um parágrafo único. Né? Então, professor, o que são as hipóteses? São as possíveis respostas que você encontrará para a questão que você está propondo. Certo? Após fazer isso, você vai definir os objetivos. Que são objetivos gerais e objetivo específico. O que é o objetivo? É o resultado a ser alcançado, sempre em forma de verbo. Né? É o que se pretende com o trabalho. E deve ser sempre redigido em forma de verbo no infinitivo. Porque vocês estão constituindo o projeto, como eu já falei anteriormente. Né? Então, nós temos aí 2 tipos de objetivo, o geral e o específico. O geral, se alcançado, pode dar resposta à questão da pesquisa. Os objetivos específicos são metas cujos fins é chegar à realização do objetivo final. Ou seja, ele ajuda a encontrar resposta para o objetivo geral. Apresenta caráter mais concreto e operacional. Lembrando
se você vai escrever um artigo, quanto mais objetivo você colocar, mais desdobramento de seções você terá, né? Então e também tem o objetivo tem que casar com a questão da pesquisa, como também tem que casar com as questões teórico-metodológicas. Então, definição dos objetivos. Objetivo geral. Se a pesquisa é exploratória, geralmente ela vai aparecer com verbos como conhecer, descobrir, identificar, levantar. Se é uma pesquisa descritiva, geralmente os verbos que vão aparecer são caracterizar, descrever, traçar. Se é uma pesquisa explicativa, geralmente os verbos vão ser analisar, avaliar e explicar. Lembra que nós vimos as pesquisas, os tipos de pesquisa quanto a seus objetivos? Pois é, agora, quando vocês forem escrever, lá no módulo, tem detalhando mais cada tipo de pesquisa e quais são os verbos possíveis para a elaboração do tipo de pesquisa, né? Aí a gente chega naquilo que nós chamamos de revisão de literatura. A maioria das pessoas ainda exigem que venha um capítulo de revisão de literatura, né? Há outras formas hoje de fazer essa questão. Não precisa necessariamente ter um capítulo. Ela pode vir, a revisão pode vir dialogada junto com a questão da pesquisa. Vamos dizer que você vai usar entrevista narrativa, junto com a entrevista o tempo inteiro. O que é a revisão da literatura? A revisão da literatura é a parte que vai lhe oferecer uma base, uma perspectiva teórica, para fundamentar, para você dialogar, para você discutir, né, a questão que você propôs. Por quê? Porque o que você está propondo pesquisar, outras pessoas já pesquisaram. Então, você vai partir de algo que já existe, né? E aí você vai precisar dizer quais são os autores e autoras que você vai estudar, que você vai utilizar para trabalhar a temática, não é? Que autores, que autoras você pretende ler para desenvolver? A importância das fichas de leitura agora, que a gente já viu, não é? Quais são as afirmações que esses autores e autoras fizeram a respeito da questão da sua pesquisa, que não é a mesma, mas que dialoga? Em que medida você concorda com essas afirmações ou não? E aí você pode usar o Google Acadêmico, você pode usar Cielo, você pode usar o periódico CAPES para fazer a pesquisa dos artigos, ou das dissertações, ou das teses, ou dos livros que você pretende utilizar na sua revisão literatura. Além disso tudo, né, a revisão literatura ainda é o quê? Além do exame das correntes teóricas, deve definir aquela que será utilizada com a apresentação das questões ou as hipóteses a ser trabalhada. Você vai utilizar quem para fundamentar aquilo que você está buscando, que você está pesquisando? É isso que é a revisão literatura. Se você jogar no Google, a partir de palavras-chave, você vai encontrar artigos e aí você vai poder, não é, artigos, dissertações e tese, você ir eliminando. Se você vai discutir, tipo, a importância... eu não vou usar uma questão muito recorrente na pedagogia, eu vou usar outra questão. A questão, as discussões de gênero na educação infantil. Você vai jogar discussões de gênero na educação infantil. Aí você tem 2 descritores. Aquelas que não aparecem, discussões de gênero com a educação infantil, você logo vai descartando. Porque quando você chegar aqui na metodologia, você vai dizer. Você vai ter que descrever, provavelmente, depende de como for orientado, quantos artigos sobre a temática você encontrou. Vai sair agora um artigo meu com orientando, que é a questões das masculinidades e feminilidade na educação infantil, que ele pesquisa com professoras de creche, o que é que elas acham que é ser de menino e de menina. E aí ele foi fazer a pesquisa, ele foi fazer a revisão literatura. E quando ele fez a revisão literatura, que ele não trabalhou com a ideia de revisar, ele trabalhou com a ideia de estado da arte. Quando ele fez o estado da arte, ele só encontrou 4 artigos que versavam sobre a questão. Né? Porque como você precisa fazer um recorte, ele fez um recorte dos últimos 5 anos. E ele optou por artigos. E aí, no primeiro momento, ele ia usar artigos A1.
só que não achava. Aí depois ele usou artigos e na pesquisa dele de estado da arte, ele só encontrou 4 artigos que versavam sobre a temática que ele estava pesquisando, né? E aí você também vai ter que fazer no seu projeto a metodologia, né? O que é a metodologia? A metodologia, como nós já vimos quando nós discutimos métodos e metodologia sobre pesquisa, é onde você vai trazer o delineamento da pesquisa, né? É onde você vai dizer qual é a sua perspectiva, que você entende por metodologia, qual é o método que você vai utilizar, se é estudo de caso, se é pesquisa narrativa, se é pesquisa autobiográfica, não é? Se é uma pesquisação, você vai dizer aí e você vai também, não é? Dizer quais são os dispositivos que você vai usar, ou como os autores que a gente está trabalhando chama, as técnicas que você vai usar para poder chegar, percorrer. Lembrando o que Rangel disse, né? Ela disse o quê? Ela disse que a metodologia é o caminho e que a técnica seria o modo como eu vou fazer esse caminho. Então, aqui na metodologia, você vai dizer como vai fazer esse caminho, qual é o caminho, como vai fazer ele. Vai dizer se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisa quantitativa, se é uma pesquisa qual e quantis. Além disso, você vai dizer, trazer a amostra da população. Você vai trabalhar com quem? Com professoras da educação infantil do município tal, né? Você vai dizer também como é que você vai utilizar, que instrumento você vai utilizar para a produção desses dados. E como costumeiramente se costuma fazer, como é que você vai analisar? Vai analisar a partir da análise do conteúdo, vai analisar a partir da análise do discurso Foucaultiano, vai analisar a partir dos estudos culturais, né? Aí você vai descrever, além de você dizer qual é o seu caminho, você também vai descrever esse caminho e como é que ele será feito. E aí a gente chega ao cronograma. O cronograma você vai colocar, né, todas as etapas que você vai fazer. Tipo, vamos dizer, no mês de maio, você vai elaborar o projeto. No mês de junho, julho e agosto, você vai fazer um levantamento, né? Levantamento e realização de leituras necessárias à pesquisa. No mês de junho, você vai também selecionar os participantes da pesquisa. Vai trabalhar com alunos, vai trabalhar com professoras, vai trabalhar com pais, né? Aí, junho, julho e agosto, você vai elaborar o dispositivo de pesquisa. Tipo, vai ser entrevista, você vai preparar as questões da entrevista, né? No mês de julho, você também vai entrar em contato com o grupo. E aí vai sucessivamente. Aqui, você vai definir o que vai fazer e aqui vai assinalar quais são os meses que você vai utilizar para isso. Certo? Então, sugiro a vocês, como atividade dessa disciplina, que eu vou colocar uma matriz de análise de projeto de pesquisa. Eu sugiro que vocês vá na internet e pesquise projetos de pesquisa. E que vocês, ao escolher o projeto, vocês escolham principalmente aqueles projetos que dialogam com o que vocês pretendem pesquisar. Porque ao fazer a leitura do projeto, vocês já estão lendo teoricamente sobre o tema. Não é? E aí que lá vai ter uma matriz que vocês irão analisar. Essas etapas que eu apresentei aqui de forma rápida e bastante sucinta, vocês irão analisar nessa matriz. Tem o objetivo geral, o projeto, qual é? Tem um objetivo específico? Tem a questão de pesquisa? Qual é o método? Qual é a metodologia? Qual é o instrumento que utiliza? A ideia da matriz de análise é essa, certo? E, mais uma vez, sempre recomendando que é preciso fazer a leitura do material. É preciso ler o material, nessa aula de hoje, especificamente, o material que trata de projeto de pesquisa. Esse livro que eu utilizei e sentirem-se à vontade, não é, de indagar e buscar outros materiais também. Porque os outros materiais, eles podem enriquecer, eles enriquecem, não é, o conhecimento e a produção desse conhecimento sobre o que é projeto de pesquisa, sobre a sua importância, certo?
Então, um abraço e até a próxima aula.